Olá a todos, bem-vindos ao canal. Vamos aprender a codificar threads em C. Não é difícil, simplesmente segue algumas regrinhas. Eu já deixei pronto aqui o Qt Creator, que é um software que eu gosto bastante. Pode usar no DevC também, não tem problema. Então vamos lá, vamos incluir alguns cabeçalhos que serão úteis. IOStream, include. Esse aqui é um dos principais da thread, pthread.h e process. Os cabeçalhos que nós vamos usar para as funções de thread. Vamos criar uma variável aqui que chama pthread_t, escrito rotina. Se você quiser saber o que ela faz, é só você dar apertar o Ctrl aqui, botão direito. Você está vendo que ela apareceu um ponteiro de unsigned int. Vamos clicar aqui. Onde é que ela está? Aqui, ó. Ela é um unsigned do tipo underline int 64, que é um long long provavelmente. É isso aí. Então ela é um unsigned int long long. O pessoal adora colocar esses tipos aqui para essas coisas. Então esse é o tipo que retorna o ID quando da criação da thread. Vamos criar uma função que vai ficar executando dentro da thread. Então ela retorna um void asterístico. O nome da rotina é rotina F1. Falta de imaginação, mas é isso aí. Rotina F1. Então, a função da thread recebe um e somente um parâmetro de qualquer tipo. Daí o void asterístico. Como observação, o tipo void significa nenhum ou sem tipo. Quando você utiliza void asterisco ou void ponteiro, significa que você não sabe o tipo, mas existe um. Então void e void ponteiro são diferentes. Então vamos colocar aqui, int x é igual. Se você não conhece essa nomenclatura que eu vou colocar aqui, eu vou te explicar rapidamente. No caso aqui, ele está recebendo um ponteiro de int. A função vai receber um número que nós vamos usar aí. Então, para fazer a conversão de void asterisco para int e fazer uma cópia, aqui não é referência, aqui é uma cópia do dado. Então, eu vou transformar o parâmetro num ponteiro de int e vou pegar seu conteúdo. Se essa nomenclatura do C não é familiar para você, por favor, dê uma procurada aí. Então, nesse caso, estamos recebendo um int como exemplo, mas o ideal é receber uma estrutura. Assim você passa o máximo de dados possível e como está passando como ponteiro ou referência, quem passou a estrutura e a função da thread tem acesso aos mesmos dados. Então vamos imprimir aqui. Printf, só para mostrar o que veio para dentro da função. É o x. Vamos fazer um for aqui para ele contar até 5. Ter algo na tela para poder entender o que está acontecendo, né? Então, i igual a x, faça enquanto i for menor que 5, adicione i. Então, aqui nós vamos lá, print, vamos colocar o número do for e o ID da thread. Toda thread tem um ID, você vai descobrir. Então, aqui o for, o ID da thread é dado por essa função, pthread_self. Ele vai te informar qual é o ID da thread nesse momento. Então vamos fazer um outro for aqui para ele ficar um pouquinho como se fosse um sleep. Então, J, enquanto J for menor que 1 bilhão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só para a gente não usar o sleep do Windows, ele vai dar uma paradinha aqui. E quando você vai encerrar uma função que está dentro de uma thread, você dá pthread exit, 0 ou null, tanto faz. É obrigatório ser desse jeito. Bom, terminando aqui, vamos usar o main. Eu não vou colocar os argumentos no main para não ficar escrevendo muita coisa, mas você sabe que tem argumentos, se você precisar, precisa colocá-los. Então, printf, iniciando, só para ter algo na tela, para nós conseguirmos entender o que está acontecendo. Aí eu vou criar um parâmetro, vai começar com 1, vai passar para thread. Então, vou fazer a função que cria a thread, pthread create. Aí o endereço da variável que vai conter o ID da thread. Eu já vou explicar cada coisa dessa daqui, só um momentinho. E parâmetro, que é o que vai passar para a thread. Então vamos lá, vamos explicar o que o pthread create faz. O primeiro parâmetro vai retornar o ID da thread, que nós definimos lá em cima como pthread_t. Então tem que passar o endereço dele.
O segundo parâmetro são as opções da thread. Em geral é null. A não ser que você precise de uma configuração muito específica, podemos ver isso em outra oportunidade, mas em geral você coloca null mesmo. É o mais comum. O terceiro parâmetro é o ponteiro da função que irá ser executada na thread, que é o caso rotina underline F1 aqui. O quarto parâmetro é o parâmetro que a thread irá receber. Como o parâmetro da função é um void ponteiro, pode-se passar qualquer tipo de dados ou estrutura. Você só tem que fazer com que a função saiba qual é o tipo que ela vai utilizar em algum momento. Então aqui quando ele criar a thread, vamos imprimir qual é o ID da thread. ID da thread. Da linha. Aí a variável rotina, que vai conter o ID da thread. Quando ele terminar, ele tem que terminar com return code 0. Então vamos criar uma variável aqui. Vamos dar um cast para int pthread join, que é a função que vai ficar esperando a thread terminar. Qual é a thread que tem que terminar? O ID rotina, que ele retornou ali no ptCreateThread. Tá vendo aqui, ó? Ele retornou o ID da thread aqui e o join tá o ID daqui para esperar ela terminar. E o parâmetro null. Também é muito comum utilizá-lo. Há outras convenções, mas isso aqui é só o básico para você entender. Aliás, tem muita coisa sobre thread, mutex, semáforo para ser aprendida. Isso aqui é só o básico. Então a função pthread join vai aguardar a thread terminar e retorna 0 se ela executou ok. Caso contrário, ela retorna um código de erro qualquer informando qual é o tipo de problema que aconteceu. Então vamos dar um printf aqui, finalizado com return code tal, pela linha, e o return code que está ali em cima. Aqui. Bom, é isso daí. Vamos compilar e executar? Olha lá, está executando dentro da thread. Como eu coloquei um for de 1 milhão, 1 trilhão, ele está mais lentinho um pouco, senão ele ia disparar na tela aqui. Ok, tem que admitir que não teve o efeito esperado. Será que é uma thread mesmo? Como provamos que é uma thread? Criamos uma outra e vamos ver as duas executar ao mesmo tempo. Então vamos voltar aqui para cima. Então como vão ter duas threads, vamos criar dois IDs na rotina. Então aqui vai ser um array para 2. E na segunda thread vamos passar uma estrutura, conforme eu havia comentado. Então struct f2, nós vamos passar um char texto 20 e um float valor. Então você vê que são tipos bem diferentes na estrutura. E agora vamos criar a segunda rotina aqui embaixo. Dá uns espaços aqui. Então vai ser um void asterístico, rotina f2. Vai receber um void asterístico também. P-param. Eu gosto de colocar um P underline na frente para dizer que é um parâmetro de função, mas isso é uma coisa minha. Então, struct f2, que nós definimos ali em cima, vai retornar um ponteiro que é igual ao struct, a um ponteiro de struct f2, aqui, do p-param. Que o que está retornando aqui é o p-param tem uma estrutura, então o programa tem que saber em algum momento. Lembra que eu falei? Em algum momento o programa tem que saber o que está vindo de parâmetro, já que é um void asterístico, eu tenho que formatar ele do jeito que eu preciso. Então vamos lá, for int i igual a 0, enquanto i for menor que 5. Terminar o laço aqui. Aí nós vamos imprimir o texto que veio na função, o valor, o float e o ID da thread, só para você ver que são IDs diferentes. Então aqui, vamos pular algumas linhas. Vou pular a linha aqui para facilitar a visualização, mas se quiser colocar tudo numa linha só, F2 texto, que é o que está na estrutura, e F2 valor. E o ID da thread, que é thread self. Aqui embaixo eu vou aumentar o tempo de espera para mostrar que as mensagens com tempos diferentes. Senão você não, vai ficar tudo um atrás do outro e você não vai perceber isso visualmente. Infelizmente o aumento do tempo aqui vai fazer com que a minha CPU vá a 100% de execução, mas só para ilustração. Então int j igual a 0 vai ser o dobro do tempo. Aqui j. E para sair da thread, depois que ela encerrou, para mostrar que foi terminada, um exit. Se ela terminar com algum outro problema, vou colocar null aqui, só para você, que pode ser 0 ou null. Tanto faz. Então vamos aqui no main.
Então agora, como eu vou passar uma estrutura, eu vou ter que inicializar uma estrutura aqui em algum lugar. Struct F2, vou colocar F2 mesmo, vamos inicializar aqui mesmo. Vou colocar uma coisa esquisita aqui, só para ser visualmente fácil de entender. E o famoso 1, 2, 3 aqui. Ótimo. Bom, agora, como eu tenho duas threads para serem criadas, e isso aqui é um array, então o primeiro vai ser o 0. Vou copiar e colar aqui para facilitar. Aqui vai ser o 1, que é a segunda, a rotina é F2, e o ponteiro para F2, que é a estrutura que eu criei ali. Tá vendo aqui? A estrutura passou ali. Então nós vamos mostrar agora os dois IDs. Então o ID da thread 1 e o ID da thread 2. Então aqui vai ser rotina 0 do array e aqui rotina 1. E a mesma coisa do join aqui, ele tem que encerrar os dois. Então vamos deixar primeiro a rotina 1 acabar, depois a rotina 2. Então a rotina 1 aqui, que vai ter o ID da thread, que está na posição 0. O return code já defini. E a próxima é a rotina 1, que vai ter o array. Então vai terminar os dois. Então ele fica esperando a segunda thread acabar, por isso que eu aumentei o tempo. A segunda thread vai acabar primeiro que a primeira thread, então a primeira thread vai encerrar, depois vai encerrar a segunda. No caso aqui, se você não soubesse os tempos de encerramento, você talvez fizesse um for aqui e verificasse cada uma delas para ver conforme elas forem acabando. Aqui neste caso, se a thread 2 terminar primeiro que a 1, enquanto a 1 não terminar, ele não sai daqui, do join. Quando ele sair daqui, aí a thread 2 já tiver até acabado, ele já entra aqui na função e já sai porque a 2 já acabou. E finalização, aí vamos botar pular mais uma linha aqui para facilitar a visualização. E aqui também no return codes, a visualização ser melhor. Então vamos executar. Ó, tá vendo? A primeira thread já executou ali, ó. A segunda thread está executando. A segunda thread, como o tempo é maior, ela executa depois, mas você está vendo que ela está executando, os dois estão executando juntos, em paralelo, que é o que o sistema operacional faz com muita frequência. Tem sempre threads sendo criadas. O sistema operacional não é execução linear, tem sempre outros processos sendo executados em paralelo. E vai até o fim. Pronto, aí encerrou as duas, acabou. Isso é uma thread, muito simples, né? Então, você achou complicado? Nós nem vimos a parte sobre mutex. Vamos ver em mais detalhes em outro vídeo, mas adiantando. Mutex é um mecanismo utilizado principalmente por threads para travar o acesso a uma informação para que somente um acesso seja feito de cada vez. Seria como se você estivesse gravando um texto e no final outra função gravasse outros dados antes de você terminar de gravar o primeiro texto. O mutex evita isso. Mutex e semáforos são feitos justamente para você controlar a informação de não ser gravada tudo ao mesmo tempo. Primeiro um processo pega a informação, trabalha com ela, trava aquela informação para qualquer outro processo, termina de fazer o que tem que fazer e libera para o próximo, e assim sucessivamente. Então, é isso daí. Por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado.